Bom dia, crianças. Nossa última semana para a honra e a glória do Senhor, né? Estamos vencendo, né, crianças? Hoje nosso conteúdo é bem interessante. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de história, né? Acredito que é o último conteúdo do livro de história de vocês, né, para a gente finalizar. Graças a Deus. Hoje nós vamos estar trabalhando a página 54. A história do ciclo do ouro. Como foi que aconteceu o ciclo do ouro no Brasil? Nós vimos o quê? Que logo no começo, o que deu mais dinheiro, que gerou mais economia entre Portugal, Espanha e outros países, foi o açúcar, né? Mas com o passar do tempo, como que eles descobriram que o Brasil tinha ouro? Então, vocês vão me acompanhar aí nessa leitura, que é muito interessante, aí na página 54, que diz assim: como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português, com seu açúcar vindo das Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. Então, olha que crise. Os senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. Por quê? Porque não estava conseguindo mais vender açúcar, porque estava tendo outros concorrentes, certo? Aí vamos ver na página 54, dar continuidade aí à nossa história. Então, Portugal começou a procurar uma nova riqueza. Eles falaram, açúcar não dá mais, vamos procurar algo que vai suprir as nossas necessidades. Então, Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca por metais preciosos. Nesta busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. Então, Portugal deixou o açúcar e investiu no ouro. Aí vieram os bandeirantes, né? Então, o que eram bandeirantes? Eram as pessoas que saíam, ficavam meses e meses, né, andando, procurando riquezas, né? É uma história bem interessante que nós vamos ver mais adiante sobre os bandeirantes, né? Então, os bandeirantes começou a explorar as terras e a mineração passou a ser a principal atividade econômica de Portugal. As primeiras pessoas se instalaram na região, encontraram sem qualquer estrutura, não havia moradia, alimentos, remédio. Agora, imagino essas pessoas, esses bandeirantes, né? As pessoas que foram chegando, instaladas assim de qualquer jeito, sem ter nenhuma estrutura, sem ter remédio, sem ter moradia. No meio do tempo, acredito que eles chegavam, armavam uma tenda e por ali ia ficando, né? Foram situações, dias muito difíceis. Aí vamos ver um pouquinho mais abaixo da gravura aí, onde está falando sobre os negros. Os negros, quem eram os negros? Escravos, né? Eles já não estavam mais trabalhando na cana-de-açúcar, então eles passaram a ter várias atividades. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho, mas a maior parte do que ganhava ficava para seus donos, né? Negros de ganho, porque eles saíam vendendo os produtos, só que a maior parte do dinheiro não ficava para eles, iam para os seus donos, né? A exploração do ouro dependia do escravo negro, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro da água, porque tinha de procurar o ouro nos rios, em suas margens e no leito. Com os maus tratos, continuavam os escravos frequentemente ficavam doentes e por esse motivo trabalhavam em média apenas 8 anos. 8 anos porque morriam
de alguma doença. Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair o ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Nessa época, o escravo poderia comprar a sua alforria. O governo português cobrava os impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Então, os negros ficavam com muito tempo ali dentro do rio, com os pés dentro d'água, eles começaram a ficar doentes. Então, eles não conseguiam trabalhar mais que 8 anos. Acabava o ouro ali das margens do rio, eles teriam que ir para as minas, para as encostas, lugares assim bastante perigosos, mas a esperança deles é que eles conseguissem muito ouro e com esse ouro ele poderia comprar sua liberdade, né? Mas teve muitos escravos que não conseguiu comprar a liberdade por conta que adoeceu, pela situação que eles viviam, adoeciam e morriam assim dentro de pouco tempo, pela situação difícil que eles viviam, né? Então, foi isso aí só, né? A história do ciclo do ouro. Aí vocês vão estar fazendo as atividades a seguir, né? Que é o nosso, é uma atividade bem extensa. Vamos ver se dá tempo de fazer tudo, mas eu vou estar marcando lá no aplicativo. O que der para vocês fazer, vocês vão fazer, né? O que não der, vai ficar para o próximo mês, né? Porque essa já é a nossa última semana, certo? Então, leia mais uma vez com atenção a história do ciclo do ouro. Procure entender quem foram os bandeirantes, o que os escravos faziam, por que os senhores de engenho perderam suas terras, seus escravos. Lembra que lá no início que eu falei, né? Que o açúcar, que logo no começo eles investiram muito na plantação de cana, na fabricação de açúcar, mas depois que começou a concorrer com outros países, foram perdendo a força da economia e eles tiveram que partir para a mineração. Por isso que deu o nome de ciclo do ouro, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Beijo!